brasileira, já de muitos anos. Atualmente, há mais ou menos uns 6 para 7 anos, nós estamos trabalhando diretamente na área da família, que temos dentro da nossa parte interna da federação, mas também a parte federativa. A área da família foi criada há 6 anos, e nós estamos trabalhando na criação de materiais, de atividades, de divulgação, porque sabemos que a vida em família é fundamental, que seja fortalecida, que seja ressignificada, para que tantos sofrimentos, tantos padecimentos que nós ainda assistimos nos dias de hoje tendam a diminuir, porque uma família fortalecida é uma família que irá dar à sociedade bases mais seguras, mais sólidas, né? Então, é esse nosso atual trabalho. Além disso, a gente faz palestras nas instituições espíritas sempre que é possível e que a gente tenha condições de contribuir com o tema que é colocado. Tá? Na noite de hoje, vocês me fizeram um convite bastante diferente dos que habitualmente a gente recebe. Nós vamos falar, então, desse personagem ou dessa personalidade tão importante para o espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o nosso querido Chico Xavier. Né? Nós temos aí, se Chico Xavier estivesse encarnado ainda, ele teria completado 113 anos no dia 2 de abril desse ano, mas ele nos deixou em 2002, e aí, para o espírito imortal, esse calendário se torna bastante efêmero. Mas toda a obra que Chico deixou para nós, não apenas representada na sua obra mediúnica de psicografia, mas na sua vivência como um trabalhador incansável da seara espírita, um trabalhador que deixou de viver em função de si próprio para viver em função da dedicação ao trabalho que ele tinha que fazer. Isso foi muito importante. Então, o Chico Xavier ganhou, né, para nós, dentro do movimento, essa visão de um homem chamado amor. E Chico, para quem ainda não conhece, mesmo para quem o conhece, ele era uma criança muito pequena, tinha 5 anos, quando sua mãe desencarnou. Então, a família era uma família muito numerosa, vários filhos, e Chico foi surpreendido pela partida da mãe, com quem ele tinha uma grande afinidade, e quando sua mãe desencarnou, o pai distribuiu os filhos em várias casas. E Chico começa a sua grande tarefa missionária exemplificando o que é ter paciência, fé e amor, quando ele ficou durante 3 anos na casa da sua madrinha, que era uma pessoa, como alguns biógrafos nos falam, uma pessoa extremamente obsediada e que tinha o prazer de ser ruim com o Chico, batia frequentemente, não dava alimentação suficiente, furava o Chico com um garfo. E nessa idade do Chico, ele começa a receber e perceber a visita da personagem que é a mãe dele, a Maria João de Deus, que é um espírito muito evoluído e que vem conversar com o Chico em várias oportunidades para que ele tivesse paciência, para que ele pudesse tolerar toda aquela situação e que ele tinha que ser forte e que ele precisava ser indulgente com aquela madrinha que não era uma boa pessoa e que as coisas iriam passar e que ele iria ter uma outra oportunidade de ter uma vida melhor, porque Deus iria enviar um anjo para a vida do Chico. E, de fato, uns anos depois, vem um anjo para a vida do Chico, que é a segunda mãe dele, a dona Cidália, que se casa com o pai dele, fazendo-o prometer que iria juntar todos os filhos numa mesma casa.
Então, a Cidália vem, tem uma afinidade muito grande com o Chico, assim que o conhece, busca estar ajudando o Chico, porque ele já era muito perseguido pelos irmãos, pelos vizinhos, pela escola. Era dito que ele era um menino louco, porque ele via coisas que as pessoas não viam e conversava com pessoas que estavam mortas. Então, ele só poderia ser uma pessoa insana. E a Cidália, apesar de não entender como aquilo estava acontecendo, ela tratava o Chico com amor, procurava confortá-lo, consolá-lo, apoiá-lo, e foi uma figura muito importante durante o período da infância dele, só que também não ficou muito tempo com a família, ela não acompanha o crescimento tão grande do Chico, mas a sua participação na vida dele na infância foi muito importante. E como um espírito tão preparado que era, o Chico, já desde muito jovem, ele traz para a gente algumas lições muito importantes. Eu gostaria de destacar, como uma primeira lição, a fé que Chico, já desde muito pequeno, tinha. Essa fé foi alimentada durante a sua fase de infância pela sua mãe, que ensinou o Chico a orar, orava junto com ele, e Chico acreditava realmente que Deus estava cuidando dele, iria dar para ele o conforto, a força necessária. Então, ele orava com muita frequência com a mãe, e depois da mãe desencarnada, ela, em várias ocasiões, concitava o Chico a continuar orando. Então, é um espírito que, desde muito recente na vida do corpo físico, ele demonstra essa identidade com a fé de uma maneira bastante expressiva. Então, é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é que Chico, já desde muito novo, é uma criança com a índole muito boa, porque apesar de todas as perseguições que ele sofria, de todos os ataques que eram direcionados a ele, o Chico não revidava, ele não brigava, ele chorava porque estava sofrendo com aquelas coisas, com as situações, com as humilhações, mas ele não era alguém que revidava, que pagava o mal com o mal. E para essa tendência dele, por conta dessa tendência, em muitos momentos, às vezes algumas pessoas confundiam a bondade do Chico com a insanidade, porque como é que ele podia ser tão bom se ele era tão maltratado, se ele era tão perseguido? Ou seja, ele já era uma criança e um adolescente diferente daqueles outros todos que existiam. Uma outra figura muito importante na vida do Chico, na fase infantil, é o padre que estava na paróquia da cidade onde o Chico residia. Esse padre conversava muito com ele, pedia que ele orasse, que ele procurasse se libertar do mal, mas houve um momento que o Chico disse assim, olha, essas entidades que falam comigo, elas só me ensinam a fazer coisas boas, então elas não são do demônio. E quando isso acontece, ele é obrigado por esse padre a sair da igreja, porque, Chico, você está indo para um caminho diferente daquele que a igreja acredita que você deve seguir. E isso trouxe, principalmente para o pai dele, muita contrariedade, porque o pai dele, apesar de não ser alguém tão presente na vida familiar, ele aparece sempre impondo ao filho alguns tipos de comportamento, e tinha muita preocupação com as esquisitices do Chico quando ele era criança e quando ele era adolescente. A atuação da Cidália que ajuda um pouco a que essa situação se amenize. Mas por que eu estou trazendo para vocês esses dados iniciais? É porque nós precisamos identificar que, desde a sua chegada, os seus primeiros anos, o Chico já mostra para a gente uma
índole de um espírito superior, de um espírito que buscava o refúgio na oração, na fé, para as angústias que ele trazia dentro de si. Ele era um menino muito ligado à sua família, muito obediente, colaborava na rotina doméstica, tanto que ele, muito pequenininho, ele começa a trabalhar numa fábrica de tecidos, ele estava com 8 anos de idade, ele começa a trabalhar para ajudar a família na subsistência, porque eram muitos irmãos. Tá? E aí, um outro trabalho que o Chico teve na infância foi estimulado pela sua madrasta, que era a sua segunda mãe, a Cidália, que ela queria que os filhos pudessem estudar. Só que eram muitas bocas para alimentar, não sobrava dinheiro para mandar a criança para a escola. E aí a Cidália tem uma ideia muito interessante para fazer ela fez uma horta com as crianças em casa, e eles comercializavam os produtos dessa horta para poder comprar material escolar e mandar as crianças para a escola. E isso funcionou muito bem, até que uma vizinha descobriu essa horta e entrava na casa do Chico para roubar produtos da horta. E a Cidália, a mãe dela, a segunda mãe dele, ficou muito preocupada, porque a horta estava se acabando, os produtos estavam indo embora, e ficou conversando com os filhos o que fazer. E o Chico leva esse problema doméstico para a sua mãe, Maria João de Deus, e ela dá uma solução muito boa. Fala assim, meu filho, ela não pode brigar com os vizinhos. Ela disse que não pode brigar com a vizinha, não pode mesmo, não. Vamos fazer o seguinte, fale para ela, dá uma chave da casa de vocês toda vez que ela for sair de casa. E peça para essa vizinha, vai dar a chave para essa vizinha, e pede para essa vizinha para zelar pela casa de vocês. Porque assim ela vai parar de roubar a horta de vocês. E isso funcionou muito bem. Tá? A ideia da Maria João de Deus, a Cidália compra essa ideia, e com isso eles conseguem que a horta sobreviva e que as crianças possam ir à escola. Né? Essa é uma curiosidade apenas, mas só para mostrar que a vida dessa família era uma vida extremamente difícil, muito ligada a essa situação de muitos filhos, o pai era um operário, ganhava muito pouco, a mulher não trabalhava fora de casa, então vários problemas pelos quais essa família passa e enfrenta. Né? E em toda a trajetória da vida do Cristo, ele é uma pessoa muito diferenciada. O Chico, depois desse trabalho na fábrica, quando ele estava um pouco maior, ele foi trabalhar como fazendeiro, trabalhou durante um tempo como fazendeiro, e depois, quando ele estava um pouco mais velho, ele consegue entrar no Ministério da Agricultura, onde ele começa numa carreira muito simples, até que progride e consegue aposentar-se como datilógrafo no Ministério da Agricultura. Ele trabalhava numa fazenda modelo, lá em Pedro Leopoldo, e o pessoal dessa fazenda modelo, ele teve um chefe que foi muito importante na vida do Chico, que o ajudou, reservando, inclusive, deixando que ele tivesse um espaço na fazenda para poder datilografar e psicografar os seus livros lá dentro da fazenda, no seu intervalo de almoço. Chico, desde muito cedo, então, mesmo no trabalho espírita, ele começa a dar vários exemplos para as pessoas com as quais ele se relacionava. Ele funda um centro espírita em Pedro Leopoldo, e esse centro espírita Luiz Gonzaga é onde ele começa a fazer várias atividades dentro desse centro espírita, e com isso ele começa a chamar a atenção de várias pessoas. Uma pessoa com quem o Chico se relacionou dentro dessa sua trajetória, que se compartilhou
visitou várias vezes o centro espírita foi o irmão da Meimei. O irmão não, desculpe, o marido da Meimei, o Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha visita o Chico com muita frequência, mora um tempo com o Chico, e o Arnaldo, num dos livros de biografia do Chico, ele fala que uma das coisas que mais chamou a atenção para ele, Arnaldo, quando ele conheceu o Chico, foi a profunda disciplina que o Chico tinha. O Chico trabalhava, acordava muito cedo, ia até a fazenda, modelo, trabalhava, e quando ele voltava em casa, quando ele não ia para o centro espírita, que tinha sessão nas segundas e sextas, o Chico fazia visita a famílias que tinham pessoas enfermas, famílias carentes, e também psicografava. Então, o Chico trabalhava durante o dia no seu emprego, trabalhava durante a noite nessas ações e ainda de madrugada fazendo psicografia. E o Arnaldo fala, o que mais me chamava a atenção no começo, e Arnaldo chegava a ficar muito chateado com isso, porque o Chico tinha aquela programação e cumpria aquela programação. E aí nós vamos lembrar daquela frase do Emmanuel para ele, que para trabalhar bem a mediunidade ele tinha que ter disciplina, disciplina, disciplina. E ele realmente viveu como um espírito muito disciplinado no seu cotidiano. Outra característica que é bem contada também por vários irmãos, Divaldo fala isso em suas palestras, e vários outros biógrafos do Chico, é o seu desprendimento dos bens terrenos. O Chico era uma pessoa extremamente simples. Ele tinha poucas roupas, não fazia questão das roupas ostentosas, muito suntuosas, né? Não tinha nada disso. E quando o Chico recebia algum presente, né, normalmente o que ele fazia? Ele passava esse presente adiante. Então, o Chico fez isso com roupa, fez isso com caneta, fez isso com várias coisas que ele ganhava, ele passava adiante. Ele falava assim, eu não preciso disso. E ele fazia esse passar adiante, normalmente, para as pessoas menos afortunadas, para que elas pudessem ter acesso a algum recurso, ter alguma ajuda em relação a isso. Uma das personalidades que conviveu com o Chico narra que, quando chegou um ano no Natal, ele comprou uma cesta muito bonita de Natal, fez uma cesta de Natal muito bonita para o Chico, com muitas guloseimas, com muitas coisas boas, e o Chico ficou muito feliz quando recebeu essa cesta de Natal. E chamou a pessoa que presenteou com essa cesta para acompanhá-lo nas visitas que ele iria fazer naquela noite, as pessoas que ele iria socorrer. E ele vai numa casa, na segunda casa, na terceira casa, em todas as casas que o Chico vai, ele leva a cesta. E fala e agradece ao irmão que deu a cesta. Quando ele chega na quarta casa, que era a mais miserável, ele fala para a pessoa que estava lá, era uma senhora já bem idosa e com muitos problemas de saúde, ele fala para essa idosa que ele tinha ido visitá-la para entregar a cesta de Natal de presente. E aquele momento que ele entrega aquela cesta de Natal, a família toda que estava ali, né, padecendo muitas dificuldades e ainda a angústia da mãezinha doente, todo mundo fica muito feliz, porque vão comer a cesta que foi recebida, que era do Chico, e ele passou adiante. Ou seja, ele dizia, eu não preciso de nada disso, então eu vou dar para quem mais necessita. E o Chico fez isso em várias oportunidades da sua vida, sempre buscando ser útil e dar a atenção maior aos mais necessitados. Tem um poema, eu vou ler só a primeira estrofe, que ele psicografou, do Cid Franco, que está no livro Astronautas do Além, que se chama Quem é?, onde ele define
essa questão da pessoa que deve merecer a nossa beneficência. Ele fala: o outro, sabes quem é? Por trás de quanto se vê, é quem nos acorda a fé, sem que se saiba com que. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado, é quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso. É o irmão que te renova no reconforto preciso. E aí ele encerra: é alguém que nos revela em ação o quanto já temos de bem nas trilhas de evolução. Então, nós vemos essa visão que o Chico traduziu dos espíritos e aplicou em sua vida. Ou seja, esse outro que necessita, esse outro que padece de sofrimento, é para ele que eu tenho que me direcionar, é com ele que eu preciso me relacionar. E isso fazia com que o Chico, onde quer que ele estivesse, ele fosse muito assediado. Então, ele tinha o grupo espírita da prece, mas a casa dele vivia sempre com muita gente, ali buscando o Chico fora dos dias de reunião, porque estava enfermo, porque estava sem comida, porque estava com problema em casa. E isso era uma coisa que contrariava muito dos seus familiares. Então, ele morava numa casa com o pai e os irmãos, inclusive uma irmã já casada, morava lá nessa casa com eles, era uma casa com muitas pessoas, e chega um dia que a família do Chico fala para ele: olha, você vai ter que sair daqui, porque não dá, ou saem esses seus assistidos, ou sai você. Né? E ele disse que não ia abrir mão dos assistidos, e é aí onde ele sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, e aí começa uma outra etapa do seu trabalho assistencial, né? Ele funda um centro também em Uberaba, e ali ele trabalha até o final dos seus dias em Uberaba, para não causar nenhum tipo de constrangimento à sua família dentro desse processo. Bom, o Chico, né, além desse aspecto da caridade, da amorosidade, da mansuetude, ele era alguém que sempre se ocupava quanto ao valor da mediunidade. E tem uma frase que sua mãe diz para ele num dia que ele estava um pouco triste, porque nem sempre o trabalho era bem visto pelas pessoas, o trabalho mediúnico, e Maria João de Deus fala para ele: Chico, a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho, quando sabemos aceitá-la com Jesus. Então, a mediunidade é uma enxada, porque assim como a enxada, ela vai trabalhar nos solos duros, difíceis, para preparar uma semeadura. Então, quem tem a mediunidade vai ter que trabalhar com esforço, vai ter que trabalhar com uma certa dose de sacrifício, vai ter que ter a visão de que nem sempre o seu trabalho vai ser bem aceito, mas se ele usa bem a mediunidade, ou seja, que ela chamou de enxada, com Jesus, a semeadura de bons frutos virão. E era isso que ele tinha que se preocupar em fazer com a sua atividade mediúnica. Então, nós vemos, quando a gente estuda a vida do Chico, nós vemos que grandes lições são-lhe trazidas, não somente por Emmanuel, mas por esse espírito da sua mãe, da Maria João de Deus, que em vários momentos da existência do Chico, ela aparece e traz essas falas muito contundentes, muito consoladoras para ele, muito harmonizadoras, mas que permitem que ele se mantenha sempre no mesmo caminho que deveria estar sendo seguido, né? Uma outra coisa que é importante que a gente destaque é que o Chico
como médium, ele nunca auferiu nenhum tipo de vantagem pela sua mediunidade. Ele nunca viveu da sua mediunidade. Ele sempre viveu do salário modesto que ele recebia. Ele dizia que o salário era muito maior do que o que ele precisava. Então, ele não tinha que se preocupar com isso. E desde o primeiro livro que o Chico psicografou, que foi o Parnaso no Túmulo, que ele psicografou com 21 anos de idade, o Chico teve uma preocupação de fazer a doação dos direitos autorais para instituições espíritas, garantindo com essas doações que essas instituições espíritas tivessem condições de se sustentar e sustentar os seus trabalhos assistenciais. Então, não foi só para uma entidade que ele doou para várias entidades, e muitas delas até hoje têm, na venda dos livros do Chico, a maior fonte da sua sobrevivência, porque ele não ficou com nada desses recursos da mediunidade dele, né? Uma outra coisa muito importante é que, como uma pessoa jovial que era, e que era bem-humorado, o Chico, de vez em quando, se queixava também um pouquinho para os espíritos que o acompanhavam sobre aquelas pessoas que o perturbavam muito, né? E ele ficava, o que eu tenho que falar, o que eu vou fazer? E aí, num determinado momento, Casimiro Cunha manda uma trovinha por meio dele, que ele fala que vai aplicar para a vida dele toda, né? E a trovinha do Casimiro Cunha é a seguinte: meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Ou seja, fica quieto, não cria contenda, não cria confusão, você está aqui para servir. E essa ideia, né, do servir também é reforçada pela mãe dele, que quando o Chico fala da incompreensão, da dificuldade, do cansaço, às vezes do desânimo que ele tem, ela fala assim, tem um remédio para tudo isso. Aí ele, qual é o remédio, mãe? Onde é que eu encontro? Ela fala assim, ele está aqui do teu lado. E aí, qual é? Serve. Aí ele faz uma outra reclamação, a mãe continua servindo. Aí faz outra reclamação, serve mais. E aí ele fala assim, bom, já entendi, então eu só tenho que servir e trabalhar. É isso mesmo, é isso que você tem que fazer, né? E em vários momentos, né, que a gente vai lendo, vai estudando a vida do Chico, nós vamos vendo que ele não teve condições de ficar curtindo preguiça em momento nenhum, desculpem o termo, porque ninguém dava oportunidade para ele quanto a isso. Se ele se sentia doente e ia reclamar com os mentores espirituais, os mentores espirituais reclamavam com ele também. Ó, eu estou muito ocupado, não posso te atender hoje. E aí tem aquela história do Chico, um dia que estava se sentindo muito desanimado, sentado no alpendre da casa, e aí ele, eu acho que eu vou morrer. Ele era um pouquinho dramático em alguns momentos, né? Então, eu acho que eu vou morrer, que eu não vou passar dessa situação. Aí ele pede a Emmanuel fala assim, não, eu estou muito ocupado hoje. Aí, daqui a pouco, vem a Sheila, passa por ele, não, minha irmã, me ajude. Ela falou assim, não, eu não posso, eu estou ocupada com a Emmanuel. E aí passa o doutor Bezerra também fala que estava muito ocupado, dá uma recomendação rápida para ele poder ficar bom logo, para ele poder se recuperar. E dentre os problemas do Chico, que se destacam, um dos problemas que ele lutou a vida toda com esse problema foi o problema dos olhos. O Chico tinha uma catarata de difícil controle, que naquela época não se tinham os recursos, hoje em dia, do laser e outros recursos curativos, e Chico sentia muitas dores, seus olhos em alguns momentos sangravam, e os médicos diziam para ele que ele tinha que reduzir a carga dele de trabalho.
E ele sempre falava, eu não posso parar, eu tenho muito a fazer, eu tenho muito trabalho a realizar. E aí, com isso, ele acabou padecendo de dores, mas não sendo vencido por essas dores, e sim vencendo todas elas. Né? Uma outra característica que eu gostaria de destacar do Chico é que o Chico sempre foi uma pessoa que demonstrou gratidão a tudo e a todos com quem ele conviveu, mesmo aquelas pessoas mais difíceis. E, em parte, essa questão da gratidão foi algo também ensinado a ele, ou reforçado junto dele, pela sua mãe, que não permitia que ele ficasse reclamando, mas sempre falava da importância dele agradecer a dificuldade, agradecer a possibilidade, por exemplo, de, apesar dela ter desencarnado, estar conversando com ela. E aí o Chico dá uma demonstração dessa gratidão imensa, quando o patrão que o acolheu na primeira fazenda onde ele trabalhou falece. Esse patrão do Chico faleceu numa completa indigência. E quando o Chico tem essa notícia dessa morte desse patrão, e que ele não tinha nem dinheiro para poder enterrá-lo, ele resolve assumir para ele essa responsabilidade. E aí ele sai com um chapéu pela cidade, pedindo, e vinha pouco dinheiro, até que ele encontra no meio do caminho um senhor cego, que quando soube, era o seu Nico, quando soube que o patrão do Chico tinha morrido, e ele conhecia esse senhor, gostava dele também, falou assim, Chico, eu vou te dar tudo que eu angariei ontem e hoje. E aí joga no chapéu, e aí o Chico vai contar aquilo é o suficiente para enterrar o patrão. E ele vai sozinho fazer o sepultamento do patrão. Ele compra uma urna bem modesta, mas, como ele disse, digna, e enterra o senhor, e vai sozinho fazer isso. Ninguém mais lembrou desse senhor com gratidão. E o Chico até brigou um pouco com o pai, que o pai dizia que ele não tinha que estar pedindo dinheiro para enterrar aquele senhor. Ele nem era da família, o que ele estava se envolvendo com isso? Não, mas ele foi muito bom para mim. Ele sempre me ajudou muito, está na hora de eu ajudá-lo também. Então, essa gratidão do Chico, não apenas por esse ex-patrão, mas por tudo que acontecia na vida dele, ela é uma marca frequente. Então, nós já estamos aqui falando da fé, falando da mansuetude, falando da paz, falando da caridade, falando da gratidão. Ou seja, esse homem realmente, no seu ministério de vida, ele teve as várias demonstrações do que vem a ser o amor em movimento. Não aquele amor passional, mas um amor que se desdobra para servir, para ajudar, para tornar o espaço à sua volta um espaço melhor. E ele evitava, em todos os momentos, brigar com as pessoas, mesmo sabendo que aquela pessoa estava ali, que poderia prejudicá-la, o Chico não faz nenhum alarde em relação a isso. No filme do Chico Xavier tem uma passagem muito interessante, quando os dois jornalistas da revista O Cruzeiro vão visitá-lo, fingindo que eram repórteres de um jornal americano, o Chico os recebe, deixa com que eles vejam todo o trabalho que é feito, mas entrega, no momento quando eles chegam, um livro de presente para cada um. E esses repórteres achavam que tinham enganado o Chico. E quando abrem a dedicatória, está lá a fala do Chico direcionada a cada um deles. Então, desde aquele momento, ele sabia quem eles eram. Ele tinha essa ideia, mas não os expulsou, não brigou com eles, não fez nada disso. Então, é algo também a se destacar, ou seja, a fé dele,
de que os problemas se resolveriam, que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira serena, é muito, muito importante, é um exemplo muito importante para nós, como espíritas, né? E dentro dessa trajetória toda, meus irmãos, nós vamos pensar que o Chico foi um espírito que conheceu Jesus, né? Nós sabemos que ele foi contemporâneo do Cristo, né? A figura da Flávia, filha do Públio Lentulus, e aí, muito interessante, porque algumas pessoas buscavam o Chico para falar como é que era Jesus, como é que era a imagem de Jesus. E ele sempre procurou se esquivar quanto a isso, dizendo que ele não tinha tido nem teria condições de receber a oportunidade de ver o Cristo, porque ele era muito pequeno. Ele falava que ele era um jumentinho, ele era alguém que estava ali só para carregar o fardo do trabalho, mas que tudo que era produzido, que era de bom, elevado, de melhor, nada disso era dele, tudo isso era dos bons espíritos, e ele estava ali simplesmente, como ele se chamava, de ou jumentinho ou carteiro. Ele dizia, não, eu, Chico, não escrevi nada, eu apenas anotei o que os outros disseram. E certa feita, num dos momentos, né, em que ele confidencia sobre qual atividade que ele mais gostava na sua lida mediúnica, o Chico registra que o que ele mais amava fazer era a psicografia das cartas. Aquelas cartas que ele recebia nas reuniões públicas, que era direcionado às mães e aos pais das pessoas que haviam desencarnado e que vinham buscar nele o conforto daquelas palavras, daqueles irmãos que estavam ali para traduzir para ele o que ele precisava dizer para os seus familiares. E várias dessas cartas, né, são apresentadas, várias histórias, se não me engano, 4 ou 5, são apresentadas naquele filme As Mães de Chico Xavier, que são histórias de famílias que, por uma situação ou por outra, os seus entes queridos partem, e o Chico, por meio da psicografia, traz o conforto com a mensagem desses irmãos que desencarnaram. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu tive isso na minha família, de uma pessoa que não era espírita, mas que buscou o Chico para receber uma mensagem, uma carta. E recebeu, e foi o que confortou, porque era uma mãe que tinha perdido o filho num acidente automobilístico. E essa mãe não se conformava. E aí o filho vem e diz para a mãe que estava tudo bem, que ele tinha causado toda aquela situação, mas que ele já estava reconhecendo que as coisas que ele fez não eram boas e que ele tinha que trabalhar melhor para poder voltar ao plano espiritual de uma maneira mais adequada. Bom, é importante nós vermos que, em várias passagens da história do Chico, nós temos mensagens muito importantes. E uma delas é sobre a importância de você procurar a aprendizagem, né? Teve um determinado momento em que ele havia recebido, lá no Centro Luiz Gonzaga, uma crítica que foi feita a ele de um jornal, uma crítica muito desairosa, e aí ele estava muito triste com aquilo ali. E quando ele começa a psicografar naquela noite, ele recebe uma quadrinha, de novo, do Casimiro Cunha. Homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar o cão que ladra na rua. Ou seja, num primeiro momento ele disse para ele ficar de boca calada, e no outro ele disse assim, nem se incomoda com isso, vai adiante.
e o melhor é que ele aplica tudo isso no seu cotidiano, né? E uma última, já estamos aqui pertinho do nosso final, que é muito boa, é uma advertência sobre vaidade, sobre o perigo da vaidade, né? Algumas pessoas falam que o Chico era vaidoso porque ele usava aquela peruca, mas era a única coisa que poderia ter de adereço ali, era a peruca. E aí ele fala o seguinte: eu sou um verdadeiro sapo que traz nas costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas para a possuir constantemente, tem que sofrer com a cera derretida que lhe cai sobre a pele, queimando-a. Como a lhe recordar que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar ao final da jornada. Ou seja, é importante que eu não me envaideça do que eu sou e do que eu faço para que eu possa chegar bem e equilibrado no final da minha jornada. E ele sempre remete todos os créditos de tudo que ele faz aos bons amigos espirituais. E a última lição que eu deixo, né, dessas tantas que o Chico trouxe para a gente, é quando ele fala que tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que podemos oferecer aos outros, sem tê-la, às vezes, para nós mesmos. Então, nem sempre na caminhada desse discípulo do amor, um exemplo vivo, né, desse amor que nós temos que aprender a viver, e a viver de segundo e praticando o amor, nem sempre a nossa vida vai ser cercada de facilidades, nem sempre a nossa vida vai ser cercada de momentos apenas bons. Em muitos momentos, para andar no caminho correto, podemos eventualmente até sofrer algum tipo de perseguição, de calúnia, de injúria, mas nós temos o privilégio de termos vivido no mesmo país e no mesmo século em que esse discípulo de Jesus construiu todo esse legado por meio do seu mandato mediúnico e dos seus exemplos de vida. Então, para nós espíritas, os exemplos não estão distantes apenas nas obras, mas estão aí disponíveis. A gente tem todo o trabalho que esse médium fantástico trouxe, mas não só como médium, mas como homem, como pessoa, que inclusive foi cotado para ser Prêmio Nobel da Paz e acabou não ganhando isso, talvez até por uma obra dele próprio, para não ter a questão do orgulho e da vaidade na própria vida como elementos para empezarem o seu caminho, né? Então, seriam essas as nossas considerações.